Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Eu sou Honório do Carmo, pastor sênior da Betel Serra, e estamos aqui toda quinta-feira, a partir das 20 horas, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, livro histórico escrito pelo médico amado Lucas. Temos feito o seguinte: sua pergunta é muito importante, a sua participação é primordial, fundamental, mas gostaríamos que você fizesse perguntas sobre o assunto ou perguntas sobre qualquer outro assunto que você queira ser abordado nesse momento. E aí, na abertura, nós daremos prioridade às perguntas. E, por gentileza, faça as suas perguntas de preferência nos comentários e utilize esse espaço também para fazer comentário a respeito do que você tem visto e o que tem sido de interessante para você, tá bom? Ajuda-nos com a sua participação, dando like e incentivando outros a participarem desse canal. Ok? Estaremos hoje iniciando, porque na aula passada nós ficamos apenas no primeiro versículo do capítulo 4 e fazendo aqui uma breve recapitulação, uma vez que nós não temos pergunta nenhuma na aula passada. Então, no versículo 1 foi onde nós ficamos. Diz: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. E para trabalhar esse grupo de pessoas que vieram confrontar com Pedro e João, nós tivemos que voltar no tempo, tivemos que voltar no período interbíblico, ou o período do silêncio. E com isso nós investimos toda a aula passada nesse período praticamente, tá bom? Só para te pôr no lugar devido, onde talvez você não esteja se situando, o capítulo 4, ele vem posterior à cura de um paralítico que estava sentado à porta formosa quando Pedro e João foi ao templo. E uma vez curado, esse homem fez um barulhão, pulava, a Bíblia diz que ele pulava de alegria dentro do templo. Isso atraiu a multidão, e ao sair do templo, ainda no pátio, no grande pátio, a multidão logo fizeram questão de parar Pedro e João para entender o que estava acontecendo, pois se tratava de um homem que havia 40 anos estava ali sempre naquela porta pedindo esmola, e agora esse homem estava perfeitamente curado. E Pedro então explica, pregando o seu segundo sermão pós-Pentecoste, e logo veio esses sacerdotes para ver o que estava acontecendo. Então vamos dar seguimento agora no versículo de número 2, Atos capítulo 4, versículo 2, diz assim: os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Queridos, nós falamos para vocês que os saduceus eram o grupo majoritário que cuidava do templo, a linha sacerdotal, e uma das linhas de pensamento deles é que não havia ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, nos espíritos e nem tampouco na existência de anjos. Então, a hostilidade deles é atribuída a sua antipatia contra a mensagem de ressurreição que Pedro falara no seu sermão. E uma das provas que eles tinham essa objeção a essa doutrina, você pode ler lá, está em Lucas capítulo 20, versículos 27 até o versículo 40, você vai ver ali uma manifestação dos saduceus contrária à ressurreição, e ali uma conversa de Jesus com eles. Então, leia lá, veja lá, Lucas capítulo 20, versículo 27 em diante, e você vai ver essa história. Versículo 3. Eles os prenderam, ou seja, a intenção deles, quando saiu do templo, inclusive já com o capitão
da guarda do templo, já era intencional a prisão desses que para eles estava criando ali um problema para eles, né? Eles os prenderam, diz o versículo, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Bom, queridos, Pedro e João foram para o templo orar às 3 horas da tarde, conforme falamos em aulas anteriores. Então, deveria estar mais ou menos próximo das 4 horas da tarde. E os sacrifícios que aconteciam nesse horário, às 3 horas, terminavam geralmente às 16 horas. Era o tempo de duração do sacrifício. E as portas do templo certamente seriam fechadas logo em seguida. Então, quaisquer processos jurídicos que envolvesse a vida e a morte deviam ser começados e terminados à luz do dia. Esse era um costume do Sinédrio. Sinédrio que era o supremo deles, né? O supremo tribunal, vamos dizer assim, para poder você entender. Então, eles tinham esse hábito de começar e terminar. Olha que maravilha se os nossos tribunais também fossem assim, que pegasse uma causa e terminasse apenas um dia, seria maravilhoso. Mas era assim lá. Então, o que eles fizeram? Prenderam Pedro e João para que começasse uma espécie de julgamento preliminar já no outro dia, pela manhã. Então, por isso Pedro e João foram presos. Versículo de número 4 diz assim: muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. 5.000 homens. Queridos, então, quando fala aqui que acrescentou o número dos que creram, porque no dia do Pentecostes, você está lembrado, no dia do Pentecostes teve 3.000 conversões. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Né? E agora 5.000 homens era o tamanho da igreja, ou seja, o crescimento espantoso que a igreja experimentou, entendemos que em um curto espaço de tempo. Né? A perseguição, queridos, para a igreja do primeiro século, aquele primeiro movimento da igreja que nós chamamos de igreja primitiva, a perseguição nunca impediu o crescimento da igreja, pelo contrário. Alguém chegou até a afirmar que quanto mais sangue dos cristãos eram derramados sobre o chão, funcionava como se fosse fertilizante, porque mais vidas nasciam, surgiam. E era impressionante mesmo. E eu entendo, queridos, que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, tempos que antecedem a vinda de Jesus, nós vamos experimentar crescimento espantoso, como nos dias da igreja primitiva. Nós nem sequer vamos entender o porquê o crescimento, mas a sede do povo, a tendência será aumentar cada vez mais, quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor. Então, quanto mais a igreja era perseguida, queridos, mais a igreja avançava no poder do Espírito Santo. Esse era o segredo. E esse é o segredo para eu e você vivermos nos dias de hoje, com essa mesma intensidade, com essa mesma garra, com essa mesma determinação que os nossos irmãos de Atos dos Apóstolos tinham no primeiro movimento da igreja. Então, assim como foi no princípio, também será no fim. Eu creio que nós vamos também viver tão intensamente como eles viveram, mas tão somente se estivermos na mesma sintonia, cheios do poder do Espírito Santo. Queridos, nenhuma ameaça pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nada será obstáculo. Jesus disse: as portas do inferno não conseguem, não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Então, bora lá
cada vez mais estudando a palavra de Deus, cada vez mais nos dedicando à busca do poder do Espírito Santo, para que nada e nem ninguém consiga frear a igreja de hoje, a igreja de agora. Conto com você para nós formarmos aí um bloco forte para avançarmos em conquista a nossa cidade. Esse é o nosso sonho, é o desejo da nossa alma, mas muito antes de nós é o desejo de Deus. Vamos nos unir a Ele e fazermos esta obra extraordinária que temos que realizar nesses dias. Versículo 5 diz assim: no dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Queridos, aqui agora, o Lucas ele nos mostra os três grupos que compõem o Sinédrio. Os três grupos que compõem o Sinédrio, ou seja, a corte, como já falamos, a corte suprema de Israel. Né? Os anciãos, por exemplo, em algumas versões falam anciãos, mas na versão que eu li, por exemplo, fala líderes do povo. Esses anciãos, que não necessariamente significa ser de idade avançada, mas anciãos trata de pessoas respeitáveis, pessoas a quem o povo ouvia, dava crédito, né? Pessoas que influenciavam o povo. Então os anciãos eram os líderes leigos da comunidade, e eles faziam parte, eles tinham assento no Sinédrio, chefes das principais famílias aristocráticas, e a maioria adotava o ponto de vista dos saduceus. Havia uma tendência nesse Sinédrio, porque a maioria era saduceu. Nada parecido com o Supremo Tribunal Federal de hoje da nossa nação, viu? Tendenciosos por estar tendo abraçar uma mesma ideologia. Prosseguindo, os escribas provinham da classe dos doutores da lei. Doutores da lei. Então, quando você lê aqui na minha versão, mestres da lei, o texto, Lucas, está se referindo aos escribas, né? Aqueles que reescreviam manualmente a Bíblia Sagrada. Então, a maioria já dos escribas pertenciam aos fariseus, mas a maioria dos escribas, mas a maioria esmagadora do Sinédrio era do partido dos saduceus. As autoridades, que aí também diz conselho das autoridades, na minha versão, são os elementos sacerdotais do Sinédrio, né? Eram detentores de várias posições oficiais na administração do templo, eles que eram maiorias no cuidado do templo. Então o sistema religioso judaico se tornara tão corrupto que os cargos eram passados de pais para filhos, de um parente para outro. E eles, em momento nenhum, estavam aí preocupados em considerar a palavra de Deus para ajudá-los a definir. Ou seja, era passado de geração para geração. E, infelizmente, como acontece em muitas igrejas hoje, é como se Deus só chamasse quem pertencesse à família. Parece que estamos, infelizmente, em algumas igrejas ainda voltando o poder do clero, mas o que a gente precisa para dar sequência ao ministério é ouvir Deus. É o que Deus nos diz a respeito disso. Nós estamos numa outra era, nós estamos no período da graça. Nós não temos que ser administrado por um sistema do Antigo Testamento, que esse sim tinha uma linha sacerdotal, né, onde era passado de pai para filho a partir de Arão, que passou para os seus filhos e assim por diante. Mas esse não é o ponto. Vamos dar prosseguimento. A gente vê isso também nessa época, quando Anás, que foi deposto, nós vamos falar um pouco mais dele no versículo 6, no versículo seguinte. Anás foi deposto
do sacerdócio pelos romanos. Quando os romanos tomaram posse, tiraram Anás do comando sacerdotal, e o genro dele é que estava na posição de sumo sacerdote, chamado Caifás, que foi indicado para tomar o lugar de Anás. E no interregno entre Anás e Caifás, segundo alguns comentaristas, entrou também filhos de Anás, ou seja, estava tudo sempre em família. Mas no momento, Caifás era o sumo sacerdote, porém Anás ainda exercia muita influência, não só com relação a Caifás, mas todo o povo de Jerusalém, todo o povo de Israel, eles ouviam muito Anás. Era um homem mais experiente e um homem que o povo amava, né? Então, ele tinha 5 filhos, e esses 5 filhos, todos eles ocuparam essa cadeira, em algum momento, ou em algum cargo muito importante e oficial dentro do templo. O Sinédrio ele era composto de 70 membros, mais o sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote ele funcionava como o presidente do Sinédrio, aonde tinha o seu voto de Minerva, né? Se 70 se empatasse, 35 votos para cada lado, ele vinha com a decisão. Então era um número ímpar por causa disso. Então, não havia, queridos, por parte dos apóstolos, honestamente, nenhuma esperança de um julgamento justo por esse tribunal. Por quê? Porque foi exatamente esse tribunal que condenou Jesus, foi exatamente esse tribunal que instigou Roma a matar Jesus. Foi esse tribunal, por isso que quando Pedro, na pregação, acusa os judeus de terem matado a Cristo, nos 2 sermões que ele pregou, atingia diretamente o Supremo deles, diretamente ao tribunal maior lá de Israel. Eles sabiam que foi exatamente esse tribunal que arrumaram testemunhas falsas para incriminar Jesus. Ora, o que eles não seriam capazes de fazer com Pedro e João? Então, Pedro e João sabiam que poderiam receber a mesma sentença de Jesus, mas eles agora cheios do Espírito Santo, diferente da época de Jesus, quando Pedro nega, quando Pedro mete os pés pelas mãos. João esteve ali pelo menos junto de Jesus, mas agora não, cheio do Espírito Santo, Pedro e João, nenhum dos dois temem a morte, mas eles enfrentam. Bom, agora diante do Sinédrio eles estavam naquele dia pela manhã. Versículo 6, estavam ali quem? Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. E aí eles citam outros nomes. João, que não é um apóstolo, pessoas que estavam compondo lá a direção do julgamento, né? João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Vocês estão vendo que havia ali um grupo fechado, e que o que um pensava, certamente todos iriam fazer coro. Então, conseguir maioria nesse tribunal era moleza. Versículo 6 nos aponta então para Anás, o sumo sacerdote, que presidiu o Sinédrio do ano 6 até o ano 14 depois de Cristo, mas como eu disse anteriormente, foi deposto pelos romanos e sucedido, segundo alguns comentaristas, pelo seu filho Eleazar e depois por seu genro Caifás, também chamado José. Os judeus, no entanto, ainda, como eu disse, reconheciam Anás como sumo sacerdote, por isso, na verdade, no fundo, quem mandava? Anás comandava o antigo sumo sacerdote. Aí aparecem mais 2 nomes, João e Alexandre. Alguns comentaristas entendem que esse João é um dos filhos de Anás, que inclusive foi nomeado
como sumo sacerdote no ano 36 depois de Cristo, e já Alexandre não é identificado em nenhuma parte. Nós encontramos o nome desse homem, Alexandre. Versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. E o primeiro questionamento deles foi: com que poder vocês fizeram isso? E aí, uma outra pergunta: em nome de quem? Né? E aparece tudo de uma vez, claro. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Mas foram duas indagações. Esse foi o começo do julgamento. Eles tinham que fazer agora um depoimento. Eles não entraram na questão da cura. Eles não entraram na questão do milagre. Eles nem sequer chegam a comentar que ali pudesse ser uma fraude. Né? Não, por quê? Porque era um fato notório. A cura havia sido pública, portanto, irrefutável. Até porque a maioria daqueles que estavam ali na multidão conheciam aquele homem. O texto bíblico deixa isso claro mais adiante. Né? Então eles foram interrogados acerca do poder, acerca da autoridade, em cima de que autoridade eles fizeram aquilo ali dentro do templo, dentro do pátio. Então, na verdade, eles estavam confusos e perplexos, sem saber, inclusive, como conduzir aquilo, porque, na verdade, era um fato. Era um fato. A multidão estava do lado deles. Então, eles tinham que ter um certo critério nesse julgamento para não terem problemas. E aí, eles continuam no versículo 8. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, dizendo: autoridades e líderes do povo. Olha só. Pedro sabia com quem ele estava falando. Então ele inicia a sua resposta respondendo às indagações das autoridades. Ele atinge as autoridades do povo e os anciãos, os líderes comunitários, como vimos anteriormente, que eram os dois grupos principais do Sinédrio, do tribunal. Pedro se apresenta diante deles, na verdade, não como um réu, mas Pedro se apresenta diante deles como juiz, porque Pedro, no sermão dele, fala diretamente para as autoridades, então acusa diretamente eles, o tribunal, que tempos antes haviam sentenciado a morte de Jesus. Pedro e João sabiam que poderiam, como eu já disse, receber a mesma sentença, mas eles não se intimidaram. Não se intimidaram. Um escritor, comentarista do livro de Atos, Howard Marshall, eu acho que é isso que pronuncia, disse assim: a igreja não pode obedecer às ordens, ou não pode obedecer às ordens, no sentido de renunciar à sua atividade mais característica, o testemunho do Senhor ressurreto, embora deva pagar o preço da sua recusa do silêncio. Aí, o que ele está dizendo é que a igreja não pode, em momento algum, se submeter a uma ordem dizendo que não podemos falar do Cristo ressurreto. Por isso que Pedro, para responder a questão, porque Pedro poderia ter simplesmente respondido: nós fizemos isso em nome de Jesus, bastava isso. Mas a resposta de Pedro foi assim, detalhada, foi confrontadora. Em momento nenhum Pedro aproveita o momento para se autopromover, dizendo: fui eu que fiz, eu que curei e tal. Não, ele dá todo o crédito a Jesus de Nazaré. Olha o que diz o versículo 9. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor
de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Sabe, é como se Pedro tivesse começando fazendo uma zoação aqui. É como se dissesse para eles: poxa, vocês nos deixaram presos a noite toda e estão nos interrogando. Por quê? Porque um homem era paralítico há 40 anos e ninguém falava nada. Mas porque agora eles estão curados, nós fomos presos e vocês querem que nós demos respostas a isso. Ou seja, estamos fazendo uma coisa certa, fizemos uma coisa boa, libertamos um homem da sua paralisia. Possivelmente um chefe de família que agora poderia trabalhar dignamente para sustento da sua casa, e somos interrogados por causa disso, estamos sendo perseguidos por causa disso, dormimos numa prisão por causa disso. Ou seja, esse início da fala de Pedro é como se ele tivesse, eu fico imaginando a cena, a multidão que estava ao redor ouvindo, quando escutou Pedro falar um negócio desse, eles devem ter caído na gargalhada, porque não é um absurdo, gente, perseguir uma pessoa porque fez o certo, porque fez o que é bom, fez o que é bem para o outro. Versículo 10 diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E ele faz questão de frisar. Ele poderia muito bem ter dito Jesus, filho de José, Jesus, o Nazareno. Daí estava tudo bem. Agora, Jesus Cristo, ele estava dizendo assim: nós curamos esse homem em nome de Jesus, o Messias, aquele que é oriundo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Queridos, eles poderiam responder simplesmente: ele foi curado pelo nome de Jesus de Nazaré, só. Mas ele fez questão de dizer que esse Jesus era o Messias, para mexer com os líderes judaicos. Ele falou que era aqueles a quem eles haviam crucificado, acusando da morte de Jesus, e também tocou no assunto ressurreição dos mortos, o que certamente iria mexer com toda a corte, uma vez que a maioria, como já disse, eram saduceus. Então ele mantém a postura do primeiro sermão, ele mantém a postura do sermão do Pentecoste, e ele mantém a postura do sermão que havia feito ali no Pórtico de Salomão. E agora, mais uma vez, ele pronuncia a mesma coisa: vocês mataram Jesus, mas ele vive, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, eu fico imaginando o confronto, como que os líderes do Sinédrio receberam essa resposta de Pedro. Pedro aqui, ele exalta a Jesus, ele destaca Jesus. E o propósito da nossa vida, querido, aqui na terra, é fazer exatamente isso que Pedro fez: exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. E perguntei à minha neta o que era adoração para ela, e ela, respondendo uma resposta de criança, ela disse: é tudo aquilo que a gente faz que agrada a Deus. E é isso mesmo. Então, com essa posição de Pedro, ele estava dizendo para Deus o quanto ele é adorador. Adorador é muito mais do que cantar a música na hora da celebração, na hora do culto. Porque cantar música, muita gente canta músicas por aí. Agora, cantar música de tal forma que glorifica, que engrandece o nome do Senhor e que faz ele ter prazer em ouvir, isso sim, certamente é adoração. Então a postura de Pedro aqui foi uma postura de um adorador. Como negar que foi na autoridade desse Jesus ressurreto? Versículo 11 diz assim: pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês
os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Uau, olha onde Pedro foi buscar esse versículo, gente. Ele foi buscar no livro de Salmos. Salmos, capítulo 118 e versículo 22. Está literalmente como está aqui. Pedro conhecia a Bíblia e certamente os líderes judaicos também. Então, ele escolhe esse versículo agora para citar. Sabe por quê? Porque esse texto, na verdade, usa uma expressão metafórica, ele usa a expressão de pedra e pedra angular, numa metáfora aqui, para quê? Quando ele fala dos construtores aqui no livro de Salmo, identificava-se com os ouvintes de Pedro, ou seja, como se Pedro dissesse assim: vocês são os construtores. Ele estava dizendo assim: vocês é que têm a responsabilidade de construir a nação de Israel. Então, ele havia considerado a Pedro, ele havia considerado, melhor dizendo, a pedra, Jesus. É como se ele dissesse assim: ó, vocês que são os líderes que mataram Jesus, é porque vocês consideraram Jesus essa pedra imprestável. Vocês são construtores, mas vocês rejeitaram a pedra. Que pedra é essa? A pedra que Deus fez dele, a pedra angular. O que é pedra angular? É a pedra principal de uma construção. E é como se eles dissessem assim: vocês são os construtores da sociedade de Israel, mas vocês rejeitaram a pedra principal. Deus, porém, fez Jesus a pedra principal, ressuscitando ele dentro dos mortos. Era isso que Pedro estava dizendo, e eles entenderam isso muito bem. Pedro, na verdade, aqui, gente, para nós não tem muito sentido, mas para os líderes judaicos, quando Pedro citou o Salmo 118, foi uma mensagem direta, foi a espada cortante dentro do coração dos líderes de cada um que estavam ali sentados. E ele, aproveitando, ele diz: Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental que sustenta o edifício da igreja. Está lá em Efésios capítulo 2 e também em 1 Coríntios capítulo 3. Esse texto ele figurava nos ensinos de Jesus, está lá em Lucas capítulo 20, versículo 17. E também no ensino apostólico, na carta pedrina, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 7, fala também sobre isso, onde se ligava com outros dito acerca de pedra. Tinha até uma canção antiga que nós cantávamos, que nós somos como pedras, que deveríamos estar juntinhos, bem juntinhos. Não lembrado, não, os irmãos mais antigos talvez lembram, que a gente ficava bem juntinho, agora a gente nem pode ficar mais, nem presencialmente, nem tão pouco juntinho. Se a gente voltar, não dá para a gente cantar essa canção, ressuscitá-la não, né? Então o cumprimento das profecias de Salmo foi citado como um cumprimento de profecia, né? E eles eram citados. Você pode ver que Pedro citou muito lá no sermão do Pentecostes, citou também no sermão do Pórtico de Salomão, e agora ele torna a citar, porque diante das mensagens proféticas aplicadas naqueles dias, era incontestável, eles não tinham como negar, senão eles teriam que voltar-se contra os profetas do passado. E aí Pedro, ele conclui a resposta dele magnificamente no versículo 12, quando ele diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual nós devamos ser salvos. Esse versículo, gente, é um versículo chave. Imagine, nós somos hoje mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta. Você sabe lá o que é isso? Só Jesus pode salvar a humanidade. E nós somos porta-voz da mensagem. Muitos acham que, mas existem tantos outros caminhos. Mas, queridos, ninguém que prega outro caminho venceu a morte, que é o nosso maior inimigo. O maior inimigo do ser humano é a morte. Porque sela, porque acaba tudo aqui na terra, na vida desse ser humano. E o único que triunfou sobre a morte e que
Muitos viram, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Então não dá para questionar nada o que esse camarada fala. E quando ele fala de vida eterna, quando ele fala de salvação, ele fala com propriedade, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Foi Jesus quem salvou o paralítico. Foi Jesus quem libertou esse homem de 40 anos de sofrimento, de prisão no seu físico. Pedro destaca que só Jesus pode oferecer salvação nesse sentido pleno, não apenas físico, não apenas na sua emoção, na sua alma, como também no seu espírito, a sua vida eterna. Ele diz que o seu nome é o único que recebeu poder da parte de Deus para dar salvação aos homens. Na verdade, aqui há um apelo no sentido de cessar. É como se ele dissesse: acaba com esse negócio de rejeitar Jesus. Ele estava fazendo o apelo, sabe? Admita que vocês erraram e receba esse Jesus para o bem de vocês. Para o bem de vocês. E aí no versículo 13, ele diz: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Gente, é super importante. E eu queria até prosseguir mais, mas eu vou encerrar nesse texto, nesse versículo. Olha só. Havia uma ousadia, uma certa ousadia caracterizada pela confiança, pela autoridade, pela franqueza dos apóstolos. Eles afirmaram, eles não tiveram nenhuma sombra de timidez ou de dúvida, ponta sequer de dúvida. Não, eles foram muito determinados nessa fala, sendo a ponto de ser compartilhada pelos crentes lá no versículo 31, que vamos ver mais adiante. Pedro e João, eles não tinham sido formados, queridos. Quando eles falam aqui que Pedro e João eram pessoas comuns, eles estavam dizendo, eles não tinham uma formação de escolas rabínicas. Não era muito barato naquela época contratar um mestre para ensinar os filhos. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, era um mestre, mas Paulo vinha de uma família que tinha condições financeiras. Pedro e João não, eles não tinham, a família deles eram pescadores. Então, embora muitos entendem que eles ganhavam bastante dinheiro, mas não o suficiente para poder simplesmente parar todas as atividades para estudar, para receber uma formação. Eles não tinham nenhum cargo oficial dentro do círculo religioso reconhecido, mas a intrepidez, a ousadia, a coragem de Pedro impressionou o tribunal. Eles ficaram impressionados com o discurso em resposta que Pedro deu. E foi esta qualidade que os discípulos pediram posteriormente em oração. Eles disseram: Senhor, nós queremos continuar pregando nessa ousadia, nesse mesmo espírito, nessa mesma coragem. Eles não tinham treinamentos nas escolas rabínicas profissionais, sem instrução, leigos, sem estudo. Hoje seria assim, eles não tinham uma formação teológica, mas eles falavam com profundidade, como se tivesse uma formação teológica. Eles não tinham uma formação do seminário da época, da lei judaica, da Torá. Então, por isso o Sinédrio ficou impressionado com a intrepidez dos apóstolos. E aí me permita reportar lá atrás. Estou lembrado de um menino com 12 anos que entrou no templo e impressionou os doutores da lei. Jesus, com 12 anos, diante do Sinédrio da época, eram os doutores da lei que estavam no templo, e Jesus debate com eles, e eles ficaram impressionados. Por quê? Porque Jesus tinha 12 anos
e ainda não tinha tido nem o ensino fundamental da Torá. Ele não tinha tido um mestre que o conduzisse os 12 primeiros anos. Mas, no entanto, ele falava com profundidade para um garoto de 12 anos. Essa mesma impressão veio agora para os discípulos de Jesus, e eu quero parar aqui. Meu querido, não importa o seu grau de instrução, não importa até onde você estudou, não importa se você tem formação teológica ou não, o que você precisa ter é o que Pedro e João tinham. Pedro e João eram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia, sem medo de ser felizes. Sabiam que poderiam ser mortos, mas eles certamente iriam serem mortos, e eles iriam com muita alegria, porque estavam cumprindo com a missão que Jesus havia determinado: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero desafiar você, querido, querida, a buscar cada vez mais o poder do Espírito Santo. E aí não vai importar muito se você tem um curso teológico ou não. Seja cheia do Espírito Santo e abra sua boca. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Cumpra a missão da nossa igreja da Betel Serra. A nossa missão é ganhar vidas e cuidar bem delas. Peça a Jesus paixão pelos perdidos. Eu tenho certeza que, se você for cheio e cheia do Espírito Santo, não lhe faltará amor pelo próximo, não lhe faltará amor pelos perdidos. Bora lá ganhar essa cidade para Jesus. Vamos lá multiplicar as nossas células. Vamos mesmo em tempo de pandemia, batizar vidas e agregar vidas à nossa família. Só tem um jeito. Não esqueça nunca. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis cheios do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos fazer como Pedro e João, com ousadia, anunciar a palavra do Senhor. Deus te abençoe, querido, você, sua família, que você tenha uma excelente noite de descanso, de sono reparador. Um beijo no seu coração e até quinta-feira próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, valeu.